coisas das quais a gente hoje vive sem e que pra mim, parar pra pensar um tempo atrás sobre isso me deixaria bem triste, bem deprimida. Só que hoje, inserida nessa realidade e não vivendo com essas coisas que eu temi faltar, sinceramente não me abala tanto. Acho que a gente se acostuma com as fases da vida. A gente se acostuma com a falta, a gente se acostuma com a coisa boa, com a coisa ruim. E hoje, tendo a minha filha, mais do que nunca, eu vejo que tudo são fases e as fases passam. Aquela frase de que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. Essa frase nunca fez tanto sentido pra mim quanto agora. Olhando para as coisas que hoje a gente vive sem, eu já nem vejo como algo deprimente, que eu preciso fazer alguma coisa imediatamente para que isso mude. Eu quero fazer algo para que isso mude, mas eu sei que não é no meu tempo. Eu sei que a fase da vida, eu preciso passar por isso, a gente precisa passar por isso, ficar sem algumas coisas e lidar com isso. De tudo que eu vou falar aqui, existem inúmeras outras coisas também. São as 5 coisas que eu consigo me lembrar agora de cabeça e que impactam assim diariamente nas nossas vidas. Primeira delas, a gente não come fora. Não como a gente costumava fazer. Todo final de semana a gente comia fora. Nem que fosse uma coisa simples, um restaurante simples, algo. Eu, durante a semana, sozinha, comia fora. Quando eu ia trabalhar, eu achava que eu deveria comer na rua, comprar alguma coisa, eu fazia sem culpa, nenhum medo. São raríssimas as exceções em que a gente come fora. Recentemente, a gente fez isso pro meu aniversário. Então, nessas ocasiões, aniversários. E é absolutamente toda data especial. Por exemplo, agora tem o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados aqui, a gente não vai sair pra comer. E tudo bem, a gente vai fazer alguma coisa aqui em casa. A gente não quer fazer nada que a gente tenha que se endividar. Uma saidinha, por mais barata que seja, acaba custando caro. Sinceramente, não é nem sobre juntar o dinheiro, é sobre não poder gastar para que eu consiga ficar em casa cuidando dela. Então a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Algumas são luxos, outras, sabe, quase que essenciais, mas a gente tem que abrir mão. E isso é importante. É importante eu estar com ela estar com a mãe dela dentro de casa. Não tenho nenhuma ajuda, alguém para cuidar dela, eu teria que pagar. Então são várias camadas. A gente não sai fora para comer. Segunda coisa, roupas e brinquedos que ela tem, a minha filha, são de segunda mão, ganhada pelos nossos amigos ou outras pessoas, ou ganhadas novas, presente de aniversário. Mas o grosso mesmo é realmente de segunda mão, que eu consigo com outras pessoas. Eu participo de um grupo aqui na região que um grupo de pessoas, mães, pais, que eles tentam doar as coisas deles. Os filhos vão crescendo e conforme eles vão crescendo, vão perdendo roupas e eles anunciam, tenho roupa de tantos meses, de tantos anos. Eu vou lá e mando uma mensagem, faço um comentário no post falando que, eu preciso pra minha filha. Consigo muitas coisas boas, muitas coisas legais, de ótima qualidade. E o mesmo acontece quando a minha filha perde roupa, perde brinquedo, que já não brinca mais. Vai mudando muito nessa fase de bebê até essa idade que ela tá. Vão mudando muito os brinquedos, as roupas vão perdendo muito fácil. Por isso que é fácil conseguir essas coisas em boas condições. A maioria das coisas dela é de segunda mão, mas em excelente estado, como se fosse novo. Inclusive, para presente de Natal, é uma das ocasiões em que a gente comprou uns brinquedos para ela. Eu também embrulhei vários brinquedos que eu consegui de segunda mão em perfeito estado como novo. Não sabe, né, gente? É criança, não tem ideia de que se é novo ou usado. Tá embrulhado, abriu, ficou feliz, brincou bastante. E é isso que importa. Brinquedos caros, inclusive. Tem um pianinho dela, eu tava namorando há muito tempo. Eu quase comprei ele, inclusive, porque eu pensei, nossa, vai valer muito a pena. Ainda bem que eu não fiz isso. Ela brinca bastante, mas não é algo que eu pagaria tão caro, como 70, 100 dólares. Eu não pagaria isso. Na verdade, eu pagaria se eu pudesse. Segui ele em estado perfeito, completamente zerado. Cor-de-rosa é a coisa mais linda. Ele fica praticamente para enfeitar o quartinho dela, ali, de tão bonito que ele é. Eu considerei comprar ele usado no Marketplace, que eu já vi bastante gente anunciando. Esse sim eu quase comprei usado, porque eu achei que valia muito a pena. Roupas.
Muitas roupas eu já consegui, inclusive na etiqueta, sabe? Coisa boa que ela usou bastante, de simplesmente doação. Eu nunca me esqueço, inclusive, das pessoas que me presentearam. Eu vejo dessa forma, que eu fui presenteada, sejam roupas de segunda mão ou não, fui presenteada, porque olha o quanto de dinheiro que isso me poupou. Tudo bem que eu não gastaria nessa proporção, nesse tanto de roupa que eu consegui. Eu não precisei comprar muita coisa, exatamente porque as pessoas me ofereceram essas coisas. Assim como eu também já doei roupas na etiqueta e não deu tempo de usar. Isso que acontece, né? Quando você tem criança pequena, você sabe disso. Não dá tempo, coisa mais linda, a roupinha, mas simplesmente não dá tempo de usar. A criança cresce e geralmente, engraçado, eu achei que eu ia todo dia colocar um lookinho maravilhoso nela, mas todos os dias são meio básico, né? Você quer que a criança esteja confortável, então basicamente ela vai ficar de pijaminha, acordar de pijaminha e com ele ela vai passar o dia. Então não é todo dia que você precisa de um lookinho muito enfeitado e não é nem prático viver dessa maneira. Então acaba acontecendo isso, as pessoas se livram de coisas ótimas, em excelente estado ou novas, que é ótimo pra todo mundo. Progressiva. Esse cabelo liso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma escova que eu uso, uma escova antiguíssima, inclusive. Ela deve ser de 2019, quando eu comprei, quando eu cheguei aqui como au pair. É ela que eu uso até hoje, mas na verdade eu não precisava tanto de usar ela, que eu sempre fiz progressiva. Sempre dei um jeito de fazer progressiva. É algo assim que eu não me via sem mesmo. A primeira vez que eu parei de fazer de vez foi quando ela nasceu. A minha última vez eu tinha 8 meses de gravidez. Falei, eu preciso ter uma progressiva no cabelo pra estar em ordem, né? Vou estar, imagina, no pós-parto com o cabelo todo fora de controle. O cabelo é muito fora de controle, então assim, ele não enrola, ele não fica no definido. E eu já tentei tanta coisa, e cronograma, e produto, e isso. Hoje, sinceramente, eu não uso mais nada. Eu acho que a maioria de tudo isso é besteira e nunca fez nenhum efeito, não é agora que faria. Só realmente lavo com shampoo e condicionador. E sempre que eu posso, eu uso essa minha escovinha aí pra dar uma alisada nele e uma ajeitada. Muitas vezes eu não consigo nem fazer, não tenho tempo. E ele fica do jeito que ele é, que, meu Deus. Gosto de ter o cabelo alinhado, não necessariamente liso. Então, para que eu tenha o cabelo alinhado, o mais prático pra mim é alisar ele com essa escova. Tem dia que eu acordo e penso, caramba, eu realmente não preciso de progressiva, né? Olha só que fácil. Em 20 minutos eu faço essa escova básica no meu cabelo e ele fica como se eu tivesse a progressiva de novo. Não durou um dia, né? Porque eu precisaria passar essa escova todos os dias para que ele tivesse alinhado todos os dias. Então logo eu me arrependo de não ter a progressiva. E olha quanto tempo eu já tô sem progressiva, eu tô definitivamente passando pela transição capilar forçada. Ok, é a fase da vida em que eu não estou passando progressiva, não estou usando. Não sei se um dia eu ainda vou voltar a usar, sinceramente, porque eu acho que quando você vive tanto tempo sem uma coisa, ela também para de fazer falta, né? E ainda no tópico cabelo, eu gostaria de fazer um tanto de coisa. Se eu pudesse, eu clarearia ele, faria umas luzes ou umas mechas, algo assim. Ou então, eu tentaria ficar ruiva. Ruiva natural, eu sempre achei muito bonito. Eu tentei uma vez, ficou muito vermelho, eu desisti. E, enfim, eu queria fazer algo assim. Eu queria fazer algo profissional, não tentar fazer nada em casa, como eu fiz de outras vezes. Então, ele fica do jeito que ele é, do jeito que ele tá. E é assim que eu levo ele. Passando só a progressiva, a minha escovinha. E continuando no tópico beleza, unhas. Tadinha das minhas unhas. Eu não faço unha nunca. Nunca mesmo. Me lembro de ter feito a minha unha eu mesma. Foi para um casamento e eu tava de uns 7, 8 meses. Faz bastante tempo isso. É claro que esse é o tipo de coisa que eu conseguiria fazer de casa. Eu poderia fazer de casa se eu tivesse à disposição, mas é uma coisa que eu sinceramente eu comecei a fazer de casa e tal, eu achei que não valia a pena o tanto de tempo que eu perdia fazendo as minhas unhas em casa. Primeiro que eu não tenho essa habilidade toda. Sei que se você praticar qualquer coisa que você pratique bastante, você consegue desenvolver talento e ficar bom nisso. Eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. Mas o tempo que eu perdia fazendo tal, e sinceramente, gente, não durava um dia. Não durava 2 dias as minhas unhas, sabe? Eu não sei o que acontece. Lavando louça, tudo, e não dura, nunca durou unha quando eu faço em casa e tal.
E mesmo se eu fosse no salão, se fosse esmalte normal, que não fosse de gel, não duraria. Acho que assim, a gente escolhe as nossas batalhas. Essa sobre unha, eu escolhi perder. Escolhi não fazer mais. Ficou por isso mesmo e eu realmente não faço nunca. Se precisar, se eu tiver algum evento, eu com certeza vou fazer em casa. Acho que dificilmente eu vou para um salão pagar para isso ser feito. Porque antes de pensar em unha, eu com certeza vou preferir fazer minha progressiva. Coisa de mais alta necessidade aqui. Unha, não sei, eu nunca fui absolutamente apegada com isso. Mas é claro que eu acho lindo, né, gente? Ter unha bonita, ter unha feita de gel e tal. Por muito tempo eu tive extensão nas unhas. Eu não faria de novo. Eu acho que eu faria unha normal, com gel e tal. Mas extensão... Eu acho que hoje em dia eu não quero mais nada de que exija alta manutenção. Eu ia fazer essa extensão, gente, uma manutenção, eu passava horas, meu Deus, eu passava mais de 1 hora, 2 horas. Teve uma vez que eu escolhi uma mulher pra fazer aqui pra mim, eu passava, sério, toda a manutenção, pelo menos 2 horas lá, eu não aguentava mais. E essa manutenção devia ser feita a cada, 15 dias, 3 semanas, então assim, sabe, não dá, eu não tenho mais esse tempo, não tenho mais vontade, não dá. Aqui, a gente tem um benefício que grávidas e crianças de até 5 anos recebem. É uma espécie de Bolsa Família. Na verdade, é um cartãozinho que você pode gastar com coisas de dentro do mercado. Muitas delas são específicas, o tipo de leite, o tipo de pão que você pode escolher, o tipo de ovo. Não qualquer marca, são as marcas que eles oferecem lá. Às vezes não são das melhores, mas também é muito boa, são muito boas. Então, a gente usa esse benefício e usa cada centavo dele. Sempre usou desde que eu engravidei. Faz toda a diferença, sinceramente. Esse benefício é para família de baixa renda. Eu falei que era 5, mas na verdade tem mais uma, ainda nesse tópico benefício do governo. Primeiramente que saúde aqui é bem caro. Na maioria dos casos você tem que sim que pagar pela saúde, por tudo que você faz aqui. Só que, mais uma vez, para famílias de baixa renda, aqui no meu estado, tem um convênio em que você pode aplicar enquanto você tá grávida para que cubra todos os custos da sua gravidez, de quando a criança nascer, nesse período da vida. Agora ele não cobre mais tudo o que eu quisesse, por exemplo. Então, mas tudo bem, eu consegui ter a minha filha e acompanhar, fazer todo o pré-natal com esse seguro em um hospital excelente. Não o primeiro que eu estive não era tão bom assim, mas eu troquei de hospital e eu amei as clínicas que eu frequentei. Para minha filha, esse benefício continua ativo sem que eu precise pagar nada. Então, eu consigo levar ela para qualquer especialista, em qualquer lugar, e eu não vou pagar nada por isso. Mas para mim, agora que depois que eu tô 1 ano pós-parto, ele acaba. Já não cobre mais todas as coisas, mas ainda assim, tudo que eu precisar pagar é um valor baixo. Então, assim, eu tento não precisar. Então, essas foram as 6 coisas que a gente decidiu viver sem, para economizar dinheiro, para não precisar gastar dinheiro com elas e me possibilitar ficar em casa com a minha filha, poder cuidar dela daqui e não ter que sair para trabalhar e encontrar outras batalhas por aí, como pagar creche, pagar alguém para olhar ela e ter ela junto comigo. Eu acho que nada mais importante para uma criança do que ter a mãe junto com ela. E não significa também que amanhã não mude de ideia e a gente não decida viver de 2 rendas e ela frequentar a escolinha. Mas, por enquanto, sinceramente, isso tudo, o que a gente tá fazendo, viver sem essas coisas, algumas dessas coisas que a gente vive sem, né, que eu citei aqui, mas existem outras, quando eu me lembrar eu trago. É engraçado que parecia o fim do mundo quando eu pensava, né, tipo, não, o que a gente vai cortar e tal. Faz parte. E encarar esse deserto, sabe? É um deserto, mas não significa que deve ser negativo. Caramba, olha como ficou normal. Ficou normal, a gente vive sem essas coisas e tudo bem. Vai ser assim pra sempre? Não. Não. Em algum momento a gente vai viver de 2 rendas. O meu marido vai conseguir melhorar a renda dele. O que eu diria pra você é uma fase, se você tá passando por isso. Eu diria pra você, sim, encarar essa fase com positividade, se apegar na esperança. Vocês vão fazer acontecer. Não é uma sentença. Um beijo.